Olá para você que acompanha o nosso canal Viva. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Isana Rios, que é formada pela UFBA, mestre em biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela que tem especialização clínica e terapêutica nutricional pela Faculdade Cruzeiro do Sul. Isana também é responsável técnica pela alimentação escolar do IFEBA Feira de Santana. Atende em um consultório online e também na CLIEF. E é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anísio Teixeira. A gente vai conversar sobre as novas diretrizes do uso de adoçantes pela Organização Mundial de Saúde, que desaconselha seu consumo como estratégia para controle de peso e redução do risco de doenças não transmissíveis. A recomendação da OMS é baseada em uma revisão sistemática de evidências que sugere a ausência de benefícios a longo prazo na redução de gordura corporal, além de possíveis efeitos indesejáveis, como aumento do risco do diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Seja muito bem-vinda ao nosso canal Viva, Isana. Obrigada, boa noite a todos. Muito prazer, que eu também agradeço pelo convite e que eu possa contribuir, colaborar com as informações aí que vocês venham a pleitear. Muito bem. A primeira questão: quais são as principais recomendações das novas diretrizes da OMS sobre o uso de adoçantes? Na verdade, sim, a OMS ela fez uma principal consideração a respeito do uso de adoçantes, né? A OMS ela diz o seguinte, né? Ela sugere que os adoçantes não açucarados, né? Porque a ideia do adoçante é justamente não conferir, né, ao alimento o aporte calórico e nem a glicose, vamos dizer assim, né, o açúcar, que é característico dos alimentos que tem a sacarose, né, que confere sabor doce aos alimentos, né, que as pessoas estão acostumadas. Mas junto com esse sabor doce vai realmente a caloria, né, todos os componentes ali que vão influenciar de maneira negativa, tanto para o ganho de peso, como para as alterações metabólicas, como a elevação de açúcares, por exemplo. Então, o que a OMS fala nessa diretriz o que ela faz é a sugestão de que os adoçantes não açucarados não sejam usados como forma de controlar o peso ou reduzir o risco de doenças não transmissíveis. E as doenças não transmissíveis são justamente hipertensão, as dislipidemias, como colesterol alto, triglicerídeos alto, diabetes do tipo 2. Então, essa é a orientação. A OMS, ela traz nesse documento que os estudos, eles não evidenciaram, né, que o uso do adoçante a longo prazo promove nem a redução de peso corporal, nem evita, vamos dizer assim, que essas doenças não transmissíveis aconteçam. E ela ainda traz que o uso prolongado também desses adoçantes, eles podem trazer, não se sabe a longo prazo se eles poderiam trazer problemas como diabetes tipo 2 ou as próprias doenças cardiovasculares ou até mesmo questões em algumas situações específicas, como por exemplo durante a gestação, parto prematuro. Então basicamente esse é o texto da OMS em relação ao uso dos adoçantes. Esses efeitos indesejáveis variam entre diferentes tipos de adoçantes ou são comuns a todos eles? Então, essa diretriz da OMS, ela trouxe uma polêmica no meio científico. Porque antes dessas diretrizes da OMS, já existem várias outras regulamentações a respeito de uso de adoçantes. E eu vou citar aqui algumas dessas regulamentações, né? Por isso que a gente já tem, por exemplo, regulamentação do FDA, que é o órgão americano. A gente tem as regulamentações da própria Anvisa. A gente tem regulamentação das comunidades científicas europeias. Todas elas são baseadas também em estudos epidemiológicos. E elas trazem uma gama de adoçantes que são artificiais e naturais e traz também os limites de risco, em relação a quanto que se pode utilizar esses adoçantes, né? Então,
essa diretriz da OMS, não é que eu seja contra essa diretriz, inclusive a gente, como nutricionista, sabe, né, que não é o adoçante que vai fazer com que o indivíduo emagreça, ou muito menos controlar a glicemia. A gente sabe que é um conjunto de fatores, mas para um paciente diabético, por exemplo, você orientar que ele não faça o consumo de adoçante é um pouco arriscado. A gente não sabe até que ponto, de que forma que ele vai interpretar isso. Então, os próprios órgãos, né, meio que criticaram um pouco essa diretriz da OMS nesse sentido. Tem alguns estudos pontuais que falam sobre o uso de adoçantes artificiais, principalmente ciclamato, sacarina, sucralose, trazendo uma série de riscos, né? Riscos possíveis de desenvolvimento de câncer, riscos possíveis, inclusive, de desenvolvimento de doenças crônicas mesmo. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, eu até li um artigo hoje que fala que é um estudo experimental, que foi feito até com adoçante natural, com a própria stevia. Foi feito um estudo em camundongos, foi uma dissertação de mestrado, inclusive, mas foi uma amostra pequena, que demonstrou que camundongos que foram expostos ao adoçante stevia, ainda na fase em que eles estavam pequenos, né, na fase infantil, vamos dizer assim, os camundongos, eles tiveram mais problemas metabólicos e ganhos de peso do que os outros que não foram expostos. Mas são estudos pontuais e não são estudos conclusivos, tem outros fatores para serem analisados. De fato, muitas pessoas se apegam apenas ao uso, né, desses adoçantes, como se só o uso dos adoçantes fosse resolver a questão do peso, a questão do controle da glicemia. E não é só isso. Né? Tem uma série de outros fatores. Isana, quais seriam então as alternativas recomendadas para reduzir a ingestão de açúcar? Na verdade, quando nós fazemos uma orientação alimentar para o indivíduo, a gente dificilmente pede que ele substitua o açúcar pelos adoçantes. A verdade é que o ideal, porque não deixa de ser um componente industrializado. Por mais que seja natural, como por exemplo, você vai utilizar um adoçante à base de stevia. A stevia é a stevia de uma planta. Vou utilizar um adoçante à base de talmatina. Talmatina também é uma fruta que não é tão conhecida no Brasil, é de origem africana, mas é uma fruta. Vou usar um adoçante à base de xilitol. Xilitol também é extraído das frutas, são adoçantes naturais. Mas eles passaram por um processo químico para ser extraído e para realmente concentrar, né, naquele formato para ser utilizado como adoçante. Então, assim, quando a gente orienta um plano alimentar, vamos dizer assim, para o indivíduo, a gente sempre orienta que ele faça o mais natural possível. Então, quando a gente fala do mais natural possível, ele se adaptar da melhor forma possível ao sabor original dos alimentos na sua forma in natura. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já recomenda que a utilização dos carboidratos, porque o açúcar é um tipo de carboidrato, é um carboidrato simples, ele seja na forma do alimento, o açúcar mais simples, né, que é esse açúcar, vamos dizer assim, os açúcares, a sacarose, por exemplo, é um açúcar simples. Esses açúcares eles sejam extraídos dos alimentos na forma natural. Então, a gente sempre orienta que o indivíduo ele vá se acostumando, se readaptando ao sabor mais natural dos alimentos. Então, evitar o açúcar de adição. Só que a gente tem que lembrar que existem também os alimentos industrializados. Então, os alimentos industrializados também, às vezes, eles são adicionados de açúcar, além do próprio açúcar do alimento, e muitas vezes eles também são adicionados de adoçantes. E, de fato, eu não estou dizendo que a Organização Mundial de Saúde está errada em se preocupar com o que pode acontecer futuramente com os indivíduos que fazem o consumo de adoçantes, porque não deixam de ser produtos industrializados. E tem aquela questão que eu falei, o indivíduo, às vezes, ele confia que está utilizando o adoçante e consome uma alimentação totalmente desequilibrada, achando que porque não está utilizando o doce, que aquilo ali vai ser suficiente para evitar que ele tenha realmente ganho de peso, o diabetes, as doenças crônicas,
Então, não é esse o caminho. O caminho realmente é uma dieta o mais equilibrada possível. É comer realmente os alimentos mais na sua forma natural. Então, são as raízes. As pessoas elas foram deixando a cultura do alimento mais natural pelo industrializado. Então, sabe-se que hoje o pão está presente nos lares frequentemente. E as raízes quando estão de forma esporádica, o suco está presente frequentemente e normalmente adoçado. Muito bem, a gente conversou então com Isana Rios, nutricionista. Eu quero agradecer, viu, Isana, a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no nosso canal Viva. E fique à vontade para deixar aí alguma recomendação para os nossos internautas. Eu tenho uma grande recomendação. A recomendação é a prevenção. A prevenção é o melhor caminho, sempre. A alimentação, ela é um hábito de vida saudável com outros hábitos da vida, como dormir bem, como praticar atividade física. Todos eles vão agregar bem-estar, não só físico, mas mental, espiritual. A gente vai ficar bem de qualquer forma quando a gente consegue esses padrões de vida mais saudáveis. E eu recomendo realmente, minimamente, o uso de alimentos industrializados, incluindo os adoçantes, em qualquer situação. E até entre os diabéticos, aqueles que puderem utilizar os alimentos sem utilizar adição de nada para adoçar, podendo saborear os alimentos na sua forma mais original, melhor. Porque essa é a forma como eles estão postos na natureza. Então é assim que a gente deve, né, aproveitá-los, né? É difícil porque a gente tem uma cultura da indústria aí de muitos anos, mas eu acho que é possível. Eu acho que é o caminho aí para que a gente possa resgatar a nossa saúde, porque hoje as doenças crônicas não transmissíveis são as que mais matam o mundo. É isso.